Glória a Deus. Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o poder, através do poder do Espírito Santo, estejam sendo abençoados pela mensagem de Deus. Agradeço a todos pela compreensão que nós vamos ler o texto desta noite, Ezequiel capítulo 37, como foi anunciado, e agradeço a compreensão de todos, né, porque nós normalmente temos que nos posicionar aqui diante da câmera, então a gente fica meio sem aquele contato, mas enfim, hoje esse tempo o contato está restrito mesmo, e que todos possam ser edificados com a mensagem da palavra do Senhor nesta noite, como Deus tem dado palavras profundas nas nossas vidas nesse tempo de pandemia. É um tempo de dificuldade em que ainda mais Deus não abandona o seu povo. A mensagem: os ossos secos e a Covid-19. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, aonde nós leremos o texto. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que teu Espírito Santo esteja, Senhor, nesse instante, tocando nas mentes e nos corações de todas as pessoas que me ouvem agora aqui na congregação, aqueles que estão online e aqueles que vão posteriormente receber a mensagem, em nome de Jesus Cristo. Pode se sentar, irmãos. Obrigado. Uma geração de Israel rebelde. Os pais falharam numa coisa que não poderiam ter falhado: não educaram seus filhos nos caminhos do Senhor.
E cresceu uma geração incrédula e rebelde, que foi punida com a invasão do exército de Nabucodonosor, destruindo e matando o povo de Israel, Jerusalém. E no campo de batalha, entre aqueles que fugiam e os soldados, morreram. E o povo então, que foi levado cativo, entre eles estava Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdênego, o próprio Ezequiel, Jeremias. Deus tinha ali alguns homens de Deus que eram referência e são até hoje. E o povo então estava dizendo exatamente isso, que os ossos deles haviam secado, pereceu a esperança e não tinha mais o que ser feito. E Deus leva então o profeta Ezequiel numa visão, num vale, nesse vale onde estavam os ossos daqueles que pereceram na batalha ou tentando fugir. Os ossos estavam muito secos, branquinhos. Então Deus dá uma ordem, e Ezequiel profetiza, lança a palavra de Deus. Então ele fala: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, primeiramente, nós já estamos aprendendo que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós recebemos bênçãos do Senhor. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, vem vida, vem poder, vem o seu Espírito. E naquele desespero, depois o Senhor leva, então depois a gente vai ver aqui no versículo 12 e 13, ele fala já de sepulcros. Agora Deus está falando do cemitério, então ele fala da ressurreição. Mas a primeira coisa triste que nós aprendemos é que uma geração perdeu a fé e criou seus filhos a não terem fé no único Deus verdadeiro. Então o povo de Israel, quando chegou cativo na Babilônia, se misturou à política, começou a ver as vantagens de se fazer a vontade babilônica, e deixaram de cultuar ao único Deus e passaram a adorar imagens e deuses, Bel e tantos outros, Baal e tantos deuses, Merodach, tantos deuses da Babilônia, Ishtar, e se misturaram à idolatria em troca de vantagens financeiras. O povo estava morto. A primeira coisa que nós aprendemos nisso é os mortos espirituais. Quando ele passou aí no versículo 2, ele passou em volta daqueles ossos, ele viu que era muito, estavam todos secos. Mortos espirituais. Nesse tempo de pandemia, a fé de muita gente está morrendo, porque nós estamos enfrentando lutas de todos os lados, problemas espirituais, e todas as vezes que nós temos problemas de pandemia, não é só questão de pecados, é a liberação de demônios sobre isso. Então aumenta a opressão, aumenta a depressão, aumenta a angústia, e isso tudo está afetando as famílias. Para vocês terem uma ideia, eu estava vendo um noticiário falando que aumentou em 170% a agressão a idosos, especialmente mulheres idosas com mais de 70 anos. Aumentou o número de divórcios, de estupros, de pedofilia. Tudo isso são ações diabólicas, ações de demônios que usam o caráter maligno já das pessoas, porque não tem uma experiência real com Jesus Cristo. Problema do desemprego, problema da fome e o problema da Covid. No Google de manhã, prefiro o Google, ele mostra que no Brasil já tem 2.708.000 infectados e mais um, que vai aumentando, né? 1.884.000 já recuperados. Já estava passando de 93.000 pessoas que morreram. Quantas famílias estão chorando? 93.000 no mínimo.
Mas a gente pergunta: e as suas almas foram para que lugar? A BBC de Londres, ela tem uma informação de que nós temos 17.859.793 infectados, isso de manhã, dos quais 10.564.263 recuperados, mas ela mostra que temos 685.179 mortos no mundo. E a pergunta: para onde foram as suas almas? Nós choramos, não tem como não chorar, porque morreu alguém da família, independentemente do que morreu. Mesmo que esteja sofrendo, a gente vai chorar. Todas as pessoas que amam os seus entes queridos vão chorar. Mas existe uma questão muito maior atrás disso. É que uma vez que morreu aqui, a vida nessa terra, ela cessou. E vai começar uma nova jornada do outro lado. Existe, por exemplo, dados de 2016, a Covid está matando, mas existe doença que mata mais. A doença pulmonar obstrutiva crônica mata a média de 3 milhões de pessoas por ano. Câncer de pulmão, alô fumantes, 1.700.000. O diabetes já matou mais de 1.600.000. A cardiopatia isquêmica e o AVC já mataram mais de 15 milhões. A questão toda é: aonde estão indo essas almas? A preocupação que nós temos nesse tempo, eu creio que esse tempo de pandemia precisa estar chamando a atenção de todos, da igreja do Senhor Jesus Cristo, dos pastores e de todos aqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor, que é um tempo de arrependimento, é um tempo de nós recomeçarmos a nossa vida e olharmos para o alto e nos lembrarmos que há um Deus Todo-Poderoso que, embora seja amoroso, como Ele não há, Ele é um Deus justo, e nós estamos vendo os sinais dos tempos, mas acima de tudo, de uma humanidade que insiste em ser rebelde, como nos tempos de Noé. Há dois tipos de mortos espirituais. O primeiro são os ímpios. São mortos espirituais por não conhecer e não sabem. Em Mateus 8:22, Jesus diz assim: Jesus, porém, disse-lhes: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Então ele estava falando dos mortos espirituais. Por quê? Os ímpios, a preocupação o que é? Que o sepultamento seja muito bem feito, o enterro seja muito bonito, a cerimônia fúnebre, independentemente da religião, seja muito bem caprichada, com o sacerdote ou o responsável mais top que for, a sepultura seja de mármore, granito e com placas de bronze, porque para eles, gente boa, só morre gente boa. Morreu, como era bom, né? Como era boa, tinha muita fé, ai, era tão bondosa, foi para o céu. Foi? Não sou juiz de ninguém, mas um pregador. E temos que dizer que a morte espiritual, ela nos cega para a realidade. Se fosse tão bom assim, o mundo não estaria sendo castigado, ou colhendo os seus frutos. Enquanto que o cristão verdadeiro, ele prioriza o quê? Pregar para a família dele, garantir a salvação da família. É um trabalho fácil? Não existe trabalho fácil, especialmente para o cristão. O primeiro grupo então são os ímpios. Agora tem um segundo grupo de desviados, são os desviados, os cristãos desviados. Morreram espiritualmente e não sabem. E cristão desviado existem dois tipos. O primeiro é aquele que morreu e abandonou a sua congregação. Lá em Lucas 8:12 está escrito assim, falando sobre as sementes, né? A parábola do semeador. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Para não suceder, arrebata. Sabe o que é interessante? A palavra arrebatar que Lucas usa aqui é arpazo. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa em 1 Tessalonicenses 4:17, falando que nós seremos arrebatados. Então, para que a gente não seja arrebatado, o diabo arrebata a palavra do coração para não ser salvo.
arranca mesmo. No jornal Comunhão, entre outros que eu andei vendo, eles dizem que nos dados do IBGE, nós temos entre 30 e 40 milhões de cristãos desviados e que não frequentam mais nenhuma congregação. O diabo arrancou do coração a semente da palavra, estão magoados e ofendidos e não querem mais saber, ou às vezes troca e acaba não ficando em lugar nenhum mais. A maior parte dos desviados não consegue mais voltar à sua antiga congregação por causa do orgulho e do medo de achar que serão humilhados. Meus irmãos, eu creio que a maior alegria que tem para o pastor e para os irmãos espirituais numa congregação é quando o irmão volta. Ele foi lá fora, ele fez um monte de coisa errada, mas ele volta. Eu creio que a coisa mais maravilhosa, quando o pastor olha e vê aquela ovelha de volta, meu Deus, toca o coração dele. Meu Deus, aquilo é uma alegria indizível. Então, se você está desviado, está fora do caminho do Senhor, volta para casa, volta para a casa do Pai, volta a estar junto com os irmãos. Não tenha orgulho, é hora, é o momento, essa é a vez. É a oportunidade. Eu creio que nenhuma igreja, nenhuma congregação que seja espiritual e que sirva a Deus vai ter raiva, vai ter mágoa, por pior que tenha sido os problemas, mas vai ter a alegria de ver aquelas ovelhas voltando para o rebanho. É uma alegria. Mas o diabo põe isso no coração das pessoas. Está vendo? Vamos falar assim, está vendo? Foi, quebrou a cara e voltou. Não, foi, sentiu saudades e voltou. É maravilhoso. A mensagem do Evangelho é de amor pelas almas, meu Deus. Nós não podemos pensar em sequer uma alma ir para o inferno. Depois tem o segundo tipo dentro desse cristão desviado, é o cristão que está morto dentro da sua própria congregação. Jesus escreveu assim para a igreja de Sardes, Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja, pastor de lá, que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Nós, evangélicos, somos hoje 31% da população brasileira. Somando aí que nós temos mais de 200 milhões de brasileiros, somos mais de 65 milhões e 400 mil evangélicos. Mas quantos de fato estão tendo uma vida de obediência a Deus nos moldes de Filipenses 2, 12 a 16? Assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações e contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ele manda profetizar, é falar através do poder do Espírito Santo. A palavra de Deus deve ser pregada a todos aqueles que estão mortos, enquanto há tempo, como eu preguei ontem sobre os 6 tempos na parábola das 10 virgens, pois virá um tempo em que não mais haverá tempo. O segundo ponto a ser visto aqui é como que se morre espiritualmente sem saber. Como é que isso que acontece? No Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 3, Jesus disse assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu já falei diversas vezes, o irmão nos contou, depois eu estava procurando ver as informações, verdades, parecem ser verdadeiras mesmo. Ele comeu rãs num restaurante na Argentina, e lhe explicaram como é que eles fazem para matar a rã. Eles colocam as rãs na panela com água fria, porque se colocar na água quente ela pula, né? E depois vai ao fogo, elevando a temperatura muito lentamente, bem devagarinho. A rã permanece na panela, o seu corpo vai se adaptando à nova temperatura aos poucos. Quando ela perceber, a água estará fervendo e será tarde demais. Ela usará toda a sua força para regular a temperatura do corpo. Então, sem conseguir pular para fora da panela, ela morrerá sem sequer tentar escapar. A morte espiritual, ela começa lentamente. A vida eterna, ela implica a mensagem do Evangelho, diferentemente das demais religiões, implica que Deus, o Pai, quando Ele enviou o seu Filho aqui, Ele trouxe a mensagem de que Ele quer ter um relacionamento com os seus filhos, relacionamento de pai para filho, mas nós não entendemos isso, temos dificuldade de entender isso. Muitos têm relacionamento com Deus igual a Adão, e por isso que acabam como Adão. O pai não quer um amor dividido com o amor das coisas do mundo. Tem gente que só se interessa por isso, quer estar num lugar que se pregue algo que pareça a palavra de Deus, mas ele quer ter a vida dele. Em 1 João 2,15 está escrito assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é assim que o Pai quer. O Pai também não quer amor por interesse. Jesus disse assim em João 8,29: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O Pai quer alguém que o ame, não porque ganhou uma casa própria, um carro novo, está feliz da vida. Eu fico feliz porque, claro, a gente fica porque é ser humano, um bom emprego, um bom salário, uma cura. Mas existem pessoas que só se interessam por Deus e só oram a Deus quando precisam. Começa as coisas a acontecer ruim, aí começa a atacar os filhos, para os que são casados, pronto, mexeu no ponto fraco de todo mundo, aí a gente lembra de orar. Não é esse relacionamento que o Pai quer. Porque muita gente que recebe cura e que ora e recebe cura, Jesus disse que vão chegar naquele dia e diz: olha, afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas Senhor, nós profetizamos e fizemos isso. Ele não quer saber. Não é esse amor que o Pai procura, porque esse amor é um amor de interesseiro, não é um amor de discípulo. O discipulado de Jesus nos ensina a amar ao Pai pelo que Ele é, pelo que Ele representa. Em João 14,31 ele disse: mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como meu Pai mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Orar é falar com o Pai. Quando você ama uma pessoa, você faz de tudo para falar com ela, para falar mesmo, não é? Foi assim no namoro, é assim com os amigos, entre irmãos, aquelas pessoas que você gosta mais. Você fala pessoalmente, fala agora com o WhatsApp, então fala por telefone, fala tudo, todas as formas. Você agradece. Qual foi a última vez que você agradeceu uma pessoa que ela te fez um benefício? Eu vejo muitas vezes na vida das pessoas, quando elas estão morrendo espiritualmente, elas receberam tanta coisa e às vezes não falam nem muito obrigado por aquilo que recebeu. Se a gente não agradece as pessoas na terra que a gente vê, que faz favor, muitas coisas ajudam a gente acha que é mais do que a obrigação. Imagina amar a Deus. Em 1 João 4,20 ele escreveu assim: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se não é grato ao irmão que vê, ou seja quem for, o irmão, pastor, alguém lá, não vai agradecer a Deus como? Foi essa atitude em que transformou.
ele fala de amor. E nós temos que demonstrar o nosso amor ao Pai em todos os momentos. Olha eu esse ano. Deus preparou a gente para esse ano, que a coisa não ia ser fácil. Esse ano eu perdi mamãe em janeiro, depois de um período de mais de 60 dias sofrendo. Logo depois nos voltamos para o nosso pai e descobrimos que ele foi diagnosticado com câncer da próstata, um trabalho que nós estamos lutando até agora. A empresa que eu trabalho entrou em crise financeira e começou a ter problemas até para pagar o meu salário e dos colegas. Se a gente parasse, se eu fosse parar para analisar, eu poderia estar brigando com Deus, apesar de todos esses anos servi-lo de maneira fiel. Como alguém disse para mim: puxa, você não parou de fazer as coisas para Deus e continua fazendo. Eu não amo o Pai pelas coisas que Ele me dá, eu amo o Pai pelo que Ele é. Porque aqui teve um sujeito que ele, e eu me inspiro muito nele, ele resolveu amar o Pai, mas ele amou tanto o Pai que ele começou a andar com o Pai. E a Bíblia fala que ele andava com o Pai. Sabe o que aconteceu? Teve um dia o Pai falou: vem morar comigo, e ele foi arrebatado vivo. Ele se chama Enoque. Então amar o Pai, porque quem ama o Filho ama o Pai. Ele disse isso: aquele que tem o Filho tem o Pai. Quando nós servimos o Filho, servimos o Pai. Então nós fazemos as coisas pelo Pai e amamos o Pai, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas dores, apesar dos nossos sofrimentos. Esse é um tempo difícil, meu Deus. Nós estamos vivendo num verdadeiro tempo de muita dificuldade, meus irmãos. É um tempo realmente ruim, mas é um tempo que Deus tem provado quem o ama de verdade. E aqueles que o amam de verdade vão sair, como eu trouxe uma palavra. Meus irmãos, fazia muito tempo que eu não tinha tanta palavra revelada rapidamente. Eu estava dando olhada, já são mais de 50 mensagens, e quando eu penso que secou a fonte, Deus me abre. Glória a Deus. Porque é assim que funciona. Esse é um tempo em que Deus está observando e vendo quem de fato ama. Alguns Deus já está empurrando para frente, outros Ele está testando. Ele sabe o que é melhor para nós. E quando nós olhamos aqui no capítulo 17, Deus trouxe a promessa para Israel, e vai chegar um tempo, mas vai ser um tempo de dor. Deus restaurou Israel, conforme a profecia de Isaías, mas a nação ainda está distante de Deus, porque ela rejeitou seu Filho amado. Então é o tempo que nós temos de pregar, antes da igreja sair da terra, pregar a todo mundo que Jesus Cristo voltará, que Jesus Cristo voltará. E como clama a Bíblia Sagrada: Maranata, vem Jesus. Jesus voltará. É o mesmo que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo. É aquele que é Senhor, e Ele é aquele que mandou: ide e fazer discípulos de todas as nações. Então é tempo de pregar, é tempo de fazer discípulos, é tempo de nós investirmos nas coisas que o Filho mandou. E Ele fala na sua promessa maravilhosa de arrebatamento, promessa linda, nesse tempo de pandemia que todo mundo está aí apavorado, morrendo de medo. Tem gente que tem medo de morrer de Covid, tem gente que tem medo da marca da besta, mas não tem medo de ser deixado para trás do arrebatamento da igreja. Eu não entendo. Eu creio que a primeira grande tristeza será quando ouvir a voz do arcanjo e a trombeta, e não piscar de olho, ver os mortos sendo ressuscitados e os vivos transformados subindo, e ficar. Eu estava olhando lá, meu Deus, há quanto tempo eu não falava sobre o arrebatamento da igreja? Todo mundo preocupado só com cura e dinheiro, e vamos ter carro, vamos ter casa. A gente vê que a maior parte dos cristãos, os testemunhos que eu escuto em televisão e rádio, dá a impressão que vão viver a vida eterna na terra. Dá a impressão, todo mundo. E como disse o salmista, como diz Paulo, o que é que vão levar daqui? Nada. Viveram 80, 90, 100 anos,
Só que agora partem para uma outra vida. Para onde? Para onde escolheu ir. Para onde escolheu ir. Eu sempre conto aquela ilustração do político que tem sido a vida das pessoas, procurando sempre o refrigério da vida terrena. Jesus disse em João 14: não se turbe o vosso coração, não fique agitado, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar o lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A mensagem importante de Ezequiel é quando ele fala: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O diabo está arrancando muita mensagem do coração de muita gente, como Jesus ensinou. E quando as pessoas começam, porque fica assim, a vida morna, como é que a gente vai morrendo espiritualmente? Você pode perguntar: pastor, a oração era fervorosa, agora já não é mais fervorosa. Era diária, passa a ser semanal, quinzenal, mensal, bimestral, anual e depois para. Aquela oraçãozinha vai ficando só quando a coisa aperta. Já não tenho mais relacionamento com Deus. Ele se torna estranho. E aí quando as coisas começam a acontecer ruins na minha vida, eu começo a quê? A reclamar com Deus, como se eu tivesse direito de fazer isso. Ah, mas eu sou fiel, eu sou isso. E a gente não consegue enxergar que não está sendo fiel em nada. Se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a misericórdia, nem isso teríamos. Muita gente está morrendo espiritualmente na pandemia. A oração enfraquece. Já não tem mais, lê muitas coisas, menos a Bíblia. Lê o noticiário do dia, lê o noticiário falando quantas pessoas estão morrendo. Está todo mundo apavorado com medo de morrer. Só não estão preocupados para onde vai. Que deveria ser a preocupação, porque essa vida aqui ela é temporária. 100, 120 no máximo. Se chegar alguém hoje que acredita que não chega mais. Depois começa uma jornada eterna. E Ezequiel mostra isso. Ouvir. Então eu preciso estar constantemente ouvindo. Chega na hora do culto, não deu tempo de ouvir o culto online. O que você estaria fazendo se não tivesse a pandemia? Eu estaria me congregando. Quer dizer que eu arrumo coisas. Então as coisas de Deus eu começo a colocar como não sendo mais importantes. Eu não falto ao trabalho, eu enfrento a Covid por causa do trabalho, eu faço de tudo, mas nem para ouvir a mensagem de Deus ao vivo eu estou tendo vida. Eu estou morrendo e não percebo. É como pessoas. Uma vez um rapaz me contou um testemunho triste, como o pai dele morreu. Ninguém sabia que ele tinha diabetes. Um dia reunido a família, e ele gostava de um doce lá, e uma das filhas fez um daquele doce. Ele comeu demais, mas exagerou. O diabetes subiu no máximo, matou, morreu. Ficou aquele problema. Puxa vida, exatamente, tem muita gente assim. Não sabe que está morrendo. Chega uma hora, morre espiritualmente. O momento de ouvir as coisas de Deus é o momento que eu não posso perder a direção que o Espírito Santo está dando. Eu louvo a Deus pelas vidas que estão se congregando, aqueles que online estão ouvindo, ou mesmo depois vão lá e recebem a mensagem, e essa mensagem dá fruto na sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você está recebendo a mensagem de Deus. É uma luta muito grande até nós entendermos o que Deus nos mostra. E cada mensagem, eu percebo o carinho e o amor que Deus tem para com seus filhos. E aquele texto que Paulo escreve em Timóteo, eu entendo realmente a cada dia a importância daquele versículo, que ele manda orar por todos, né? Lá em 1 Timóteo, e ele dá aqui em 1 Timóteo,
E ele fala, né? Porque isto é bom e agradável a Deus, diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um único mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. E Ele quer que todos os homens se salvem. Então o nosso trabalho, o mínimo que a gente pode fazer, é pegar essas mensagens que Deus tem dado e começar a incentivar e enviar as pessoas para ouvi-la. Primeiro da nossa família, depois a todos. A gente não pode deixar. Muitas pessoas estão apenas se preocupando com o conforto material da família. Esse ano eu vi o quanto é importante o que eu tenho pregado. Quando nós estávamos ali no velório de mamãe, até todo mundo achava que eu ia pedir para alguém pregar. Eu falei, não, eu cuidei dela até aqui, e eu vou ter que buscar forças no Espírito Santo para falar e entregá-la ao Senhor. Você sabe o que mais me deu força naquele momento? Foi que, vendo o corpo de minha mãe ali, eu sabia que a alma dela estava com o meu Senhor, que a alma dela estava na glória. A promessa que Ele faz em Tessalonicenses é essa promessa. A mensagem do arrebatamento foi dada para as pessoas que estavam precisando desse conforto, e eu me lembrei dessa mensagem. Então eu choro, mas eu choro mais é quando vejo pessoas da família das pessoas que eu conheço, e como pastor eu aprendi a amar as pessoas, mesmo aquelas que não me amam, e sei que aquelas pessoas que estão morrendo não estavam salvas, e vejo o esforço de todo mundo preocupado em querer colocar a pessoa no céu. Durante a vida tiveram vergonha, tiveram covardia para não ficar mal com a família, e morreu e não foi para o céu. Mas como é que o senhor sabe? O senhor é juiz? Não, meu querido. Jesus disse assim: olha, o meu Senhor, Ele mandou pregar um evangelho. Essa é a questão de quando a gente prega o evangelho verdadeiro, que é para encerrar, que é para você guardar bem. Isso não fui eu quem disse. O meu Senhor disse assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, envolve a sua família. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Está no evangelho. Não é o pastor Alberto, mero mortal, que escreveu isso aqui. Foi o meu Senhor. A nossa missão é pregar o evangelho, e a internet, as redes sociais estão aí para isso. Então desprega um pouco a sua atenção das coisas do mundo e passa a priorizar as pessoas que você ama, as pessoas que você conhece, os seus amigos. Eu sei que muita gente vai virar a cara para você. Teve gente que ameaçou de cortar eu do WhatsApp. Não importa, eu não levo sangue de ninguém para o céu. Prega o evangelho e agrada o teu Senhor. Deixa eu orar por todos vocês, pelos que estão presentes, pelos que estão me ouvindo online, e por todos aqueles que de alguma maneira vão ouvir essa mensagem. Pai Celestial, para encerrar a mensagem desta noite, que todos aqueles que sejam como esses ossos secos, meu Deus, a sua fé, a sua confiança, já não participam mais da ceia, já não oram, já não estão na palavra, não perceberam, Senhor, espiritualmente estão mortos. Então, meu Deus, como o Senhor mandou Ezequiel, profetiza, ó Senhor, eu profetizo, ó Espírito de Deus, alcance essas vidas, ó Espírito Santo, entra nesta mente, entra neste coração e restaura o amor por Jesus, e restaura o amor pelo Pai. Ó Espírito Santo, reativa essa alma,
Ativa essa língua para que fale em línguas. Use esses momentos para falar nas línguas espirituais e possa ter sede novamente. Reaviva essa alma para que ela possa, Senhor, novamente poder se relacionar com o Pai como o Pai quer. Assim eu oro, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Muito obrigado por ouvir e receber a mensagem do Senhor. Amém.